Polícia do Rio de Janeiro ouve os depoimentos do controlador de tráfego e do maquinista envolvidos na colisão de trens na Baixada Fluminense. O maquinista do trem que estava parado também já foi ouvido e vai ser convocado novamente. A polícia encontrou contradições entre o que ele disse e o relato de testemunhas. 150 pessoas, a maioria passageiros, já prestaram depoimentos. O acidente deixou 229 feridos. O inquérito que apura as causas e as responsabilidades da batida deve ser concluído em um mês e será enviado ao Ministério Público. Uma fábrica de colchões pegou fogo no bairro de Vila Santana, zona leste de São Paulo. Os bombeiros levaram 3 horas para controlar as chamas. Ninguém ficou ferido. As causas do incêndio estão sendo investigadas. A polícia do Rio de Janeiro procura este homem, gravado por câmeras de segurança com uma criança recém-nascida no colo, numa rua da Tijuca, na Zona Norte. O bebê foi abandonado minutos depois e levado para o hospital. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, participou em Brasília de um encontro para discutir medidas integradas de segurança com o governo federal e também com outros estados. Pela manhã, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, recebeu o ex-prefeito da capital paulista e agora ministro das cidades, Gilberto Kassab. Eles discutiram parcerias em obras de saneamento, habitação e mobilidade. À tarde, Alckmin viajou para Brasília. Ele se juntou aos outros 3 governadores da região sudeste e ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que anunciou um trabalho conjunto na área de segurança. A ideia é repetir a experiência da Copa do Mundo, quando foram montados centros integrados de comando e controle. O governo federal pretende encaminhar ao Congresso, ainda neste ano, uma proposta de emenda à Constituição que dará mais autonomia à União para auxiliar os estados na área de segurança. Sem a integração e de forma fragmentada, nós não conseguiremos ter bons resultados em segurança pública. O governador de São Paulo destacou o fortalecimento da segurança nas fronteiras do país, citou a superlotação em penitenciárias e medidas em conjunto com a Agência Nacional de Telecomunicações para cancelar linhas de celulares roubados. 60% do aumento de roubo em São Paulo foi só celular. Se a Anatel não dá o ID, cancela. Se ela cancela o ID, no dia seguinte acaba esse tipo praticamente de roubo. O governador Geraldo Alckmin anunciou que vai mobilizar um efetivo de 800 policiais militares e 50 viaturas para acompanhar as manifestações do movimento Passe Livre, marcadas para sexta-feira na capital paulista. O Bob Juliano Fox, pelo Twitter, pergunta aqui, Muylaer, para combater a violência que se instalou nesse país, como primeira medida, deveria-se refazer o arcaico Código Penal brasileiro? Resolve alguma coisa, mudar as leis? Não, Ricardo, mudar a lei não muda nada. O que você tem que mudar é operacionalização, tanto na área jurídica como na área social. Inclusive, isso que estamos dizendo aí é a chave do segredo, a integração. Essa compartimentalização, não, a segurança é só no Estado, a Prefeitura não pode se meter. A União não pode se meter. Primeiro, para fazer convênio auxiliar os Estados, não precisa autonomia constitucional. Já pode haver essa cooperação, está havendo essa cooperação, e tem que haver uma interação maior, não só da União, Estado, município, mas também entre as polícias civil e militar e até com as vigilâncias particulares, com a sociedade. Esse, sem dúvida, é um dos segredos. Mudar o código para quê? As penas são altas. Se você conseguir aplicar o código e conseguir julgar, quer dizer, você teria que melhorar um pouquinho a eficácia da justiça e resolver esse nó que é o problema penitenciário, que é uma vergonha. Um dia vai ser comparado à escravidão e nós convivemos com essa vergonha aqui. Mas a progressão do regime não é beneficente demais com os bandidos, Muylaer? A pessoa cumpre 1/6 da pena, já pode começar a ter progressão do regime, mais um pouco, cumpre 1/3, pode sair em liberdade condicional. Mas veja, o problema não é de progressão ou não progressão. O problema é que o sistema penitenciário tem X vagas. Você, com o sistema atual, tem o dobro no número de presos. Então, se você quiser penas maiores, mais compridas, você não tem onde pôr. E segundo, não adianta você pôr penas mais longas, o que teria que ter é mais eficácia. Julgar rapidamente, botar na cadeia. Vamos falar só metade dos que cometem crimes, já estaria mais do que bom. Se botar 1 ano na cadeia, metade dos que cometem crime, o risco passa a ser muito alto, as pessoas vão procurar outra ocupação. Saldiva, uma das propostas do governador é aumentar
as punições para os menores infratores. Só que 1% dos crimes violentos só são cometidos por eles. É uma boa estratégia, na sua opinião? Eu acho que talvez, penso que não, talvez não seja. Acho que eu estou mais como o Layer. A ideia de você aumentar a eficácia e você garantir à sociedade que um indivíduo que cometa um crime tem chance de ser preso, que hoje é muito pequena. Veja, o Brasil, no ano passado, perdeu 3 vezes mais gente do que a população do Iraque. E sem contar os crimes, a violência no trânsito. Quer dizer, o Iraque, que perdeu em torno de 15 mil pessoas, o Brasil perdeu 45 mil em assassinatos e latrocínios. Tem alguma coisa errada no sistema. Quer dizer, você pode matar e o fato de você ficar impune estimula que você cometa outro crime. Então, talvez o mais eficiente seja manter as leis atuais, mas garantir que o indivíduo que cometa um crime tenha o risco de ser preso. E eu acho que esse é o... E nós não temos cadeia para todo mundo, tem que investir nisso. Pode falar de toda integração que for, mas se não tiver investimento, nós vamos estar fazendo com que as condições de dignidade nas prisões sejam absolutamente degradantes e fazendo com que a gente tenha a fama de pior do que uma prisão turca. Né? O Juliano Winkert pergunta pelo Muilaer o seguinte: tem que armar o cidadão, quer dizer, ele afirma, tem que armar o cidadão de bem, só isso vai fazer o ladrão recuar. Cidadão armado, em geral, é cidadão morto, né? Em geral, quando ele enfrenta o bandido, quem morre é ele. Então, diria que não é uma solução. Em relação às cadeias... Iria aumentar demais o número de homicídios, né? Em relação Inclusive às... aqueles banais, que o cidadão briga com a mulher, tem uma arma disponível, vai e mata a mulher. Em relação às cadeias, tem uma superlotação artificial, que é dos chamados pequenos traficantes. Uma opção de usuário de droga, agora que o uso da droga foi descriminalizado, não é mais crime, então o juiz, às vezes, condena como traficante. Então, tem um monte de gente que não era para estar na cadeia, muita gente, que está lá ocupando lugar e se deteriorando na universidade do crime. Então, tem caminhos, tem de solução racional. A governadora de Roraima, Sueli Campos, nomeou 19 parentes para as secretarias dos estados. Somados, os salários desses familiares chegam a quase R$400 mil. Só para pagar as filhas de Sueli Campos, que vão ocupar cargos do primeiro escalão, o governo de Roraima vai desembolsar R$46 mil por mês. As nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Estado. A lista inclui o sogro, 2 irmãos da governadora, 5 sobrinhos e até parentes distantes, como concunhados e o marido de uma prima. O Ministério Público informou que vai analisar a legalidade das nomeações. Desde 2008, o Supremo Tribunal Federal proíbe a contratação de parentes nos poderes federal, estadual e municipal. No entanto, algumas decisões do próprio STF, que vieram depois da determinação, flexibilizaram a prática de nepotismo em cargos considerados de natureza política. A assessoria de imprensa do governo de Roraima justifica que a escolha dos indicados seguiu critérios de confiança e capacidade técnica. Sueli Campos disputou as eleições para o governo de Roraima no lugar do marido, Neudo Campos, considerado ficha suja. O registro da candidatura dele foi negado 2 vezes. Sueli foi a única mulher eleita governadora em todo o país. É uma mulher que preza pelos seus familiares, né? Essa caprichou. Ela substitui o marido, que é ficha suja, quer dizer, o nepotismo já começa na eleição e ela não hesita. Eu acho que, desculpe usar uma frase meio, talvez um pouco de sentido grosseiro, mas eu acho que todo político brasileiro ele é obrigado a fazer um pouco de xixi na piscina, mas ela fez de cima do trampolim. Quer dizer, ela tornou tão evidente esse descalabro que eu acho que ela vai ter que ser obrigada a voltar para trás. Aliás, em relação ao nepotismo, Ricardo, eu tenho uma sugestão e uma proposta que é a seguinte. Quando um governador termina o seu mandato, a mulher e os parentes não podem se candidatar, para evitar justamente um continuismo nepotista. Por que quando um candidato é considerado ficha suja, a mulher pode substituir? Quer dizer, fica um simulacro, quer dizer, você põe um clone de ficha suja, que é a suposta ficha limpa, que é a própria mulher de ficha suja que vai estar por trás. Então tinha que proibir, acabar com isso. O Dermival Silva está perguntando assim, eu escutei correto, o Ministério Público vai investigar a legalidade das nomeações? Vai sim, viu? Sabe por quê? Depois que o Supremo Tribunal Federal considerou que era ilegal,
alguns casos foram permitidos e aí flexibilizou a lei. Ainda que se flexibilize, do ponto de vista ético, é um absurdo. É um absurdo completo, e um caso absolutamente escandaloso. Até um caso histórico no Brasil de um deputado que quando assumiu uma secretária, disse: o primeiro dever de um homem de bem é cuidar da sua família. Então, eu vou nomear todo mundo da minha família. E é um pouco o que ela está fazendo, quer dizer, um desplante, é uma cara de pau nesse momento da vida brasileira, que é se expor, inclusive, ao escárnio e à retaliação. Né? O café é a segunda bebida mais consumida do mundo, perde só para a água. E o estímulo que o café proporciona levanta, inclusive, os atletas, como provou esta semana a tenista Serena Williams. A primeira xícara é em casa, no começo da manhã. Tem o expresso ou tem o café coado, sempre tem café. O Marcel mora bem em frente ao local de trabalho. É muito simples, basta atravessar a rua. E todo dia, antes de começarem os treinamentos, ele faz uma parada obrigatória, logo ao chegar na portaria. Fala aí, galera, bom dia. Marcelo, tudo bom? Tem um cafezinho aí ou não? Claro. Essa máquina foi comprada por uma atleta no dia que faltou o famoso cafezinho da portaria. Ela pegou e ficou meio abatidinha assim, foi e treinou. Aí quando foi à tarde, que ela voltou pro treino da tarde, ela trouxe uma cafeteira novinha para nós. A bebida parece fazer mesmo sucesso entre os atletas. Depois de perder o primeiro set por 6-0 para a italiana Flávia Pennetta, a tenista número 1 do mundo, Serena Williams, fez um pedido inusitado aos árbitros, um copo de café. Ao se certificar de que não infringiria nenhuma regra, ela foi atendida. Cafezinho milagroso. Serena, que ia mal na partida, despertou e virou o jogo. Aqui no Brasil, o ex-goleiro Marcos do Palmeiras criou polêmica depois de tomar um golinho de café em um jogo contra o time The Strongest da Bolívia em 2000. A atitude foi considerada uma ofensa ao adversário. Marcos disse que só queria se esquentar. Você acha que ajuda? Eu acho que ajuda. Eu gosto de tomar café e sentir assim a energia que o café me passa. Quem já incorporou aquela xícara ao dia a dia sabe a falta que ela faz. Já me dá dor de cabeça, já começo a ficar meio irritado. Mas quem exagera na dose precisa ficar atento. Beber muito café pode ser indício de doenças como distúrbio do sono e déficit de atenção. Isso gera suspeita de que haja alguma deficiência de substâncias químicas no cérebro e a pessoa, com o uso da cafeína, estaria repondo, substituindo essa deficiência para ter um resultado, uma sensação melhor durante o dia. Saldiva, café tem esse poder todo? A cafeína é um estimulante do sistema nervoso central, né? E está muito certo, tem muita gente que usa o café para ter mais atenção, para focalizar. Café e cigarro. Inclusive, muitos pacientes esquizofrênicos fumam muito nos intervalos dos surtos, porque ajuda a focalizar em cima, usar o sistema nervoso para focalizar e fugir daqueles pensamentos que são, digamos, nocivos para eles. O que o café faz, ele depende muito da sua capacidade de a gente metabolizar o café. Para algumas pessoas ele é um estimulante, para outros ele tem um efeito muito pequeno, como qualquer remédio. E o café em doses altas, ele só tem duas inconveniências. Ele pode inibir sono, ele pode provocar arritmia cardíaca, principalmente fibrilação atrial, que é um batimento incoordenado do átrio, dos átrios, e pode favorecer o risco de hipertensão arterial. A Fernanda Marielle da Silva pergunta aqui pelo Facebook. Ela diz que está há 1 ano que não toma um gole de café. Pergunta se, afinal de contas, faz bem ou mal à saúde e se tomar café em jejum poderia trazer algum tipo de problema. O café, além do seu potencial de estimulante do sistema nervoso central, ele tem alguns antioxidantes no seu grão. Então, assim como o vinho e algumas outras coisas, tem alguns radicais fenólicos que inibem a produção de radicais livres, o café, dentro de uma dose razoável, que se torna em torno de 4 a 5 xícaras no máximo por dia, ele está relacionado com menor risco de doença cardiovascular. Passando disso, ele começa a ter maior risco de doença cardiovascular. Ela escreve de Lagoa de São João, na Paraíba, viu? Obrigado aí pela audiência de vocês. Valeu.
A família e as escolas são as principais responsáveis pela obesidade das crianças. É o que aponta uma pesquisa da Universidade de São Paulo. Adriana caprichou na hora de preparar a mesa para o filho. Pão de queijo com requeijão, bolo de chocolate, suco de caixinha, tudo o que o Andrei gosta. E para o jantar, o estudante de 9 anos já sabe o que quer. Macarrão, ovo, macarrão com molho, manteiga, salsicha. O cardápio do Andrei no café da tarde é recheado de doces, carboidratos, produtos industrializados. Pode até ser gostoso, mas o resultado é que as crianças estão ficando obesas. A família mora em Paraisópolis, em São Paulo, e participou de um estudo do Hospital das Clínicas sobre obesidade infantil em bairros de baixa renda. Segundo o levantamento, 3 em cada 10 crianças e adolescentes estão acima do peso. Na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, o índice é mais preocupante. Mais da metade das crianças está com sobrepeso. Nas duas comunidades, mais de 70% das crianças entrevistadas disseram que consomem frituras, doces e refrigerantes regularmente. Tem muito a ver com o hábito alimentar da família, no qual evidencia-se muito o consumo de carboidratos, principalmente refinados. Um outro fator importante está relacionado com a cantina escolar, né? Onde as alternativas, as opções saudáveis são bem menores que as outras opções de alimentos mais calóricos. A pesquisa faz parte do projeto Meu Pratinho Saudável, que ensina a criança a ter uma alimentação equilibrada com verduras e legumes, arroz, batata ou massas e proteínas encontradas nas carnes, por exemplo. Sobremesa, de preferência, frutas. A mãe de Andrei garante que já aprendeu a lição. Eu procuro fazer com que ele coma mais saudável, né? Tipo verdura. Hoje eu estou obrigando ele a comer. Antes ele não comia. A Patrícia de Taubaté pergunta se os pais não sabem dizer não aos filhos pelo WhatsApp. Tem um aspecto desses, tem um aspecto também da oferta. Se você olhar a programação infantil na televisão à tarde, você vai ver que tem a propaganda de porcaria é enorme. Se você andar numa gôndola de supermercado na altura de que uma criança enxerga, principalmente no caixa, vai ver que vai ter uma série de recompensas de brinquedo associadas a gordura, sal e açúcar. Quando você está numa fase da vida onde você está amadurecendo as papilas gustativas do seu hipotálamo, onde você fala para de comer, de onde vem a ordem, se você aprendeu a saciar a tua fome com gordura e açúcar, você jamais vai mudar para sempre o teu hábito alimentar. Ricardo, eu tenho o duvidoso privilégio de ver o corpo humano por dentro, como patologista. E a gente vê hoje em crianças lesões de aterosclerose coronária e carótida que elas deveriam desenvolver só depois dos 30 anos. Não é por outra razão que o diabetes do tipo 2, que é aquele associado com obesidade, hoje ele passou a ser mais frequente do que o diabetes do tipo 1, que era o diabetes infantil. Ou seja, nós estamos gerando essa é a obesidade, é a epidemia do século, e nós estamos correndo o risco de que essa geração que vai vir vai sobreviver, vai viver menos do que seus pais. Agora, Saldiva, é possível que essas crianças apresentem problemas cardíacos já na infância? Dá tempo para isso com esse tipo de alimentação, não? Veja, começou a aumentar o índice de hipertensão infantil, derrame cerebral em adolescentes e jovens, coisa que não era possível, e infarto do miocárdio. Todo indivíduo, quando eu estudei medicina e estava no internato, no tempo que os dinossauros ainda habitavam a face da Terra, todo indivíduo com dor torácica, abaixo de 45 anos, a gente nem pedia eletrocardiograma. Hoje você tem infarto do miocárdio em indivíduos com 20 e 25 anos. Ou seja, nós estamos envelhecendo mais depressa as nossas artérias por causa desse tipo de alimentação. Mulher, você? Estamos falando de obesidade, eu queria aqui fazer até um registro, porque em geral nós temos visto tanto mau exemplo de autoridade, né, no meio parente e tal. E nessa matéria, eu li em todos os jornais que a presidente Dilma agora está dando um bom exemplo. Ela resolveu perder peso, está frequentando uma clínica, a Clínica Ravena, e vários ministros já estão seguindo. E eu que achei que não tinha nada a ver com o governo Dilma, agora já tem pelo menos 2 pontos de contato. Estou começando o ano cortando despesa, também estamos sem recursos.
E, por outro lado, fiz o regime lá. Afinal, eu tinha um pouco de vergonha de vir gordinho aqui, sentar com dois elegantes, como você e o Saldiva aqui. Então, tem um ponto de contato. Precisando perder um pouquinho. Agora, é engraçado que os ministros também estão seguindo, né? Já tem vários ministros fazendo. E eu até já fiquei pensando numa fórmula, né? Já que hoje o jornal está tão sério, é que a gente pode fazer um pouquinho de humor em homenagem aos amigos do Charlie Hebdo, dizendo o seguinte, né? Quando o ministro toma posse, ele tem que apresentar a declaração de bens, e quando sai outra, né? Eu acho que a gente tem que fazer com os ministros agora como faz com os cavalos no Jockey Club antes da corrida. Ele tem que pesar na entrada e pesar na saída do ministério. Mas tem que descontar o peso na consciência. Porque esse pode ser um fator de confusão muito importante. Não perca depois do intervalo. Novas medidas tentam reduzir o número de cesarianas em hospitais privados. E mais, Tribunal de Contas da União investiga a participação de Graça Foster na instalação do gasoduto superfaturado.